Deixa eu explicar o que aconteceu no mercado. Essa notícia que saiu hoje aqui no G1 diz que Bolsa de Tóquio desaba 12,4% e registra a maior queda da história. O que diabos está acontecendo? Tudo isso tem relação com os problemas da moeda fiduciária, da moeda estatal. Ela é manipulada e centralizada. Então, um político, um governante, um banco central definem coisas como, por exemplo, o custo do dinheiro, também conhecido como taxa de juros. E aí nós temos diferenças entre políticos, entre governos. O Banco do Japão estabelecia política de juros zero, ou seja, era de graça praticamente pegar dinheiro no Japão, enquanto os Estados Unidos estão com uma taxa de juros lá no topo, né? Acima de 5% ao ano. O que acontece? Pessoas podiam tomar empréstimo, tomar dinheiro no Japão a custo nenhum e mandar esse dinheiro para os Estados Unidos para rentabilizar 5% ao ano. Dinheiro de graça, free money. E é exatamente isso que estava acontecendo. Uma operação conhecida como carry trade, ou seja, trilhões de dólares estavam saindo aqui do Japão e chegando nos Estados Unidos, né? Tira daqui, coloca aqui. Tira daqui, coloca aqui. Isso começou a levar ao colapso do ien, da moeda japonesa, que estava sendo cada vez mais enfraquecida. Então, aos olhos do governo japonês, os Estados Unidos eram grandes inimigos econômicos nesse momento, né? Eles ofereciam ali juros altos, o Japão estava com taxa zero, ou seja, forçavam essa migração de valor do Japão para os Estados Unidos. E o que o Japão decidiu fazer para acabar com essa brincadeira? Elevar somente em 0,25% a taxa de juros do Japão, que antes era zero. Isso foi o suficiente para gerar uma bola de neve. A elevação da taxa de juros obrigou investidores e bancos a fecharem suas operações e pagarem agora a dívida, né? Pagarem esse empréstimo em moeda japonesa. Isso gerou uma valorização muito forte da moeda japonesa num curtíssimo espaço de tempo. Essa valorização da moeda japonesa aumentou a dívida daqueles que estavam na operação de carry trade, que foram também obrigados a fechar a operação para pagar o empréstimo. Então começou uma quebradeira entre investidores e bancos. E isso contamina todo o sistema econômico atual, que é integrado. Os países são interligados, as economias são interligadas. E aí é bolsa do Japão despencando, é bolsa nos Estados Unidos despencando, é bolsa na Europa despencando, é bolsa no Brasil despencando, é moedas colapsando. Então acontece toda essa bagunça e também, claro, acaba interferindo no que eles chamam de mercado de risco, onde está incluído o Bitcoin e as criptomoedas. Então, quanto mais risco tiver um ativo, maior a tendência dos investidores resgatarem aquele valor. E é por isso que as altcoins caíram com muito mais força, por exemplo, do que o próprio Bitcoin. E a situação no mercado cripto ficou vermelha, como vocês estão vendo na tela, né? O próprio Bitcoin caiu mais de 11% no dia, Ethereum mais de 22%, e as altcoins então nem se falam, muitas caindo aí acima de 40%, algo extremamente absurdo, comparável ao crash lá do Corona Crash, né? Lá da pandemia que tivemos em 2020. E isso me fez lembrar que em todo ciclo a gente tem um crash que irá destruir as criptomoedas, que faz com que os ativos caiam 50%. Só que o que acontece após esse crash é muito interessante e é justamente isso que eu vou mostrar para você agora em gráficos de preço desses ativos. Talvez aquilo que gere medo seja, na verdade, uma grande oportunidade. Entrando no gráfico diário, vocês percebem aqui onde tem esse círculo vermelho o tamanho do problema, o tamanho da queda que a gente viu, né? Aqui no gráfico vocês veem que a gente teve uma queda de 29,19% entre o topo da semana passada nos 70 mil dólares e o mínimo que a gente teve hoje, que bateu aqui em 49.577. Então, abaixo de 50 mil dólares, pessoal. No momento, o preço já recuperou, está em 53.600. Mas notem que a gente rompeu esta linha verde, que é o MA200, é a média móvel de 200 dias, tá? Algo que é incomum ao longo de um ciclo de alta, mas que sempre acontece de forma bem consolidada, assim, em cada um dos ciclos que a gente passou. Então, se eu afastar aqui o gráfico, vocês vão notar que lá em 2020, como vocês estão vendo na tela, tivemos a mesma coisa. Um pouquinho antes do halving, que é essa linha vertical branca aqui, tivemos o Corona Crash, tivemos a pandemia, gerando uma queda aqui, ó, o preço vai para baixo da linha verde e afunda, uma queda de 63%, portanto, bem mais forte do que a queda
atual. Só que olha o que acontece na sequência, né, pessoal? O preço retorna, ele recupera, volta para cima da linha verde e aí nunca mais nem encosta nela, né? Dispara de forma absurda, saindo da região dos 4 mil dólares e batendo lá nos 65 mil dólares, né? Mas na frente bateu em 69, mas nesse momento aqui 65 mil dólares. Então uma alta muito expressiva e foi justamente, pessoal, nesse crash aqui, quem é do canal há mais tempo lembra, né? Que eu fiz uma compra na região ali dos 5 mil dólares, né? No meio da queda eu falei, pessoal, está muito esticado, está muito abaixo da média, é exagerado, não vai acabar, o Bitcoin não vai morrer, então eu vou comprar Bitcoin. Comprei, se não me engano, foi 100 mil reais na época, né? Com o Bitcoin valendo 4 mil, 5 mil dólares por moeda. Ou seja, essa aqui foi a maior oportunidade do ciclo passado. Se a gente voltar ainda mais, vocês vão notar que também tivemos uma queda para baixo da linha verde, para baixo da média de 200 dias, aqui em 2016, no ciclo anterior, né? Olha só. E é uma queda de 40%, trazendo o preço aqui, ó, como vocês podem ver, abaixo da média de 200 temporariamente, tá? Isso acontece aqui e na sequência, como vocês podem notar, o preço se recupera e nunca mais vai para baixo dessa linha verde até o final do ciclo, né? Ele chegou a bater aqui em 400 e poucos dólares e lá no topo em 20 mil dólares. Então uma super recuperação de preço, essa aqui sendo uma grande oportunidade de compra no ciclo. Se voltarmos para o ciclo ainda anterior, estamos aqui agora em 2013, notem que entre os topos desse ciclo temos uma forte queda de 82%, pessoal, fazendo o preço aqui recuar para baixo da média de 200 dias, tá? Mais uma vez, vocês podem ver aqui, e depois rapidamente recupera e sobe até um topo lá em 1.150 dólares. Ele chegou a bater aqui embaixo ó, em 60 dólares e vai bater um topo em 1.150 dólares. Então, pessoal, novamente, é um fenômeno muito rápido, tá? É um pavio que vai lá num dia, afunda, as pessoas desesperam, vendem muito acima do que deveriam e na sequência a gente vê uma recuperação tão rápida quanto, né? Olha aqui, ó, olha só, um dia só, uma queda. Olha o tamanho dessa queda aqui, olha o tamanho do pavio que fica para baixo. Vamos seguir em frente. Crash do Corona, mesma coisa, ó. Olha o tamanho desse pavio para baixo aqui. Vou até apagar isso aqui, ó. O tamanho desse pavio, vocês estão vendo até aqui, recupera e aí dispara. Então, essa recuperação rápida, ela é essencial para confirmar que isso aqui é um desespero exacerbado, né? E a mesma coisa está aparecendo aqui. Olha o tamanho do pavio que a gente está formando nesta vela diária, né? O preço está aqui em 53.800, quase 54, e foi lá embaixo no 49. Então, essa formação, fechando o dia hoje às 9 da noite, com esse pavio comprido, indica justamente esgotamento. Mesma coisa que aconteceu aqui no dia 5 de julho. Olha o tamanho do pavio para baixo e depois o movimento de recuperação extremo, né? Saindo aqui dos 53 mil dólares e batendo mais uma vez em 70 mil dólares. Se a gente tiver um problema e o preço voltar a recuar aqui para os níveis mais baixos, a tendência é ele buscar esta linha de tendência na cor cinza que vocês estão vendo aqui, que conecta os fundos ao longo de todo esse período de bull market. Estão vendo? Desde 2023 o preço encosta nessa linha de tendência, sobe, encosta, sobe e o próximo toque aqui na linha seria na região 43, 44, 45 mil dólares aqui embaixo, tá? Seria o próximo ponto aqui de suporte se a gente perder os 50 mil dólares. Eu não acho que vai acontecer, como acabei de explicar para vocês, comparando isso com os crashes que tivemos no passado. No momento, estamos com 7% de queda no dia, né? Uma queda pequena para os padrões do Bitcoin. Está vendo aí a bolsa japonesa caindo mais forte do que isso, várias ações caindo muito mais forte do que isso, e o Bitcoin está sustentando incrivelmente bem para um momento turbulento como esse, né? O Bitcoin era considerado um ativo de mais risco do que ações, do que bolsa em geral, e ele está se comportando de forma, para mim, inédita, né? Eu esperaria aqui uma queda muito maior do que a gente está vendo, pelo menos até o momento. E se a gente der um zoom para comparar justamente 2020, que está aqui na direita, né, com o momento atual, se percebe como é parecido, como é o mesmo movimento que a gente está vendo, justamente com um crash muito forte, já que essa formação ela se abre, né? Então o movimento agora muito acentuado, só que lá atrás tivemos essa recuperação. Veremos a mesma coisa acontecer, que levaria o preço do Bitcoin lá para 150 mil dólares? Não sei. O que eu sei é que a gente continua dentro do padrão de ciclo de alta. Essa queda não foi suficiente para romper um padrão de alta que a gente está vivendo, né? Quando você afasta o gráfico do Bitcoin, por exemplo, aqui no gráfico diário, olha só o padrão que a gente está. Tá? Esta quedinha aqui, ela não anula
toda essa subida que a gente está vendo aqui desde 2023, correto? É uma queda, inclusive, dentro dos padrões do Bitcoin, queda de 30%. A gente viu várias quedas de 30%, por exemplo, no ciclo lá de 2017, né? Ele subia, queda de 30%, subia, queda de 30%, subia, queda de 30%. Então, ainda estamos dentro daquilo que seria esperado. E quando eu abro o gráfico semanal, o mesmo que eu abri nas semanas anteriores, fica ainda mais claro como estamos numa situação normal. Notem, este é o canal que forma aquele padrão de bandeira, que vocês estão acostumados. Olha só aonde a queda nos trouxe. Apesar do pavio vir aqui abaixo do canal, como vocês estão vendo, já estamos novamente dentro desse canal, acima desta linha branca do fundo aqui. Ou seja, o preço voltou para dentro do canal. Ele saiu do topo do canal e veio para o fundo do canal. O pavio ele parou exatamente sobre essa linha verde, que é a média de 50 semanas. Esse é o gráfico semanal, lembrando, né? E olha só, ao longo de um ciclo de alta, ele não acontece um rompimento para baixo dessa linha verde, estão notando? Depois que rompemos para cima dela, nunca mais viemos para baixo dela. Dessa vez, tivemos um toque e um retorno. A partir dali, tivemos um retorno do preço, né? Uma recuperação do preço. Se a gente comparar com os ciclos anteriores, olha só como lá em 2020 foi bem mais crítico, pessoal. A gente, se considerar que o ciclo começou aqui, tá? Em dezembro de 18, com preço lá em $3.000, tivemos lá no crash do Covid uma queda suficientemente grande para trazer o preço para baixo da linha verde, da média de 50 semanas, como vocês estão vendo aqui. Então foi bem mais crítico do que esse momento atual. Já se você considerar que o bull market lá de 2020 começou a partir do crash, aí, novamente, o preço nunca mais volta para baixo da linha verde. Até encosta nela, mas não volta para baixo dela. Então, mostrando que é um excelente ponto de compra, né? Se você tiver sangue frio suficiente para fazer isso. Voltando mais um ciclo, mesma coisa. Ó. Depois que rompe aqui, ó, sobe para cima da linha verde, nunca mais veio para baixo dela. Deu toque, mas não veio para baixo dela. Quando veio para baixo, acabou o ciclo de alta e aí o preço desabou. Então o que eu quero mostrar para vocês aconteceu aquilo, por enquanto, que a gente gostaria de ver. Um recuo de preço, gerando uma oportunidade de compra até a média de 50, um toque, e ele volta a se recuperar, voltando para dentro desse canal aqui de formação de bandeira de alta. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é interessante também, é o Super Trend. Eu falei para vocês que o Super Trend nunca é rompido ao longo de um ciclo de alta, correto? Nunca foi rompido na história. Olha só onde que o preço veio. Deixa eu tirar aqui o canal para não atrapalhar vocês. Vou tirar também aqui a queda. Olha só, pessoal. Exatamente, o preço veio, ele chegou a fazer um pavio para baixo do Super Trend, lembrando que esse é o gráfico semanal, a vela aqui é de uma semana, só fecha no domingo, né? E já está acima de novo da linha do Super Trend. Toda vez que se aproximou do Super Trend ao longo desse ciclo, foi o melhor momento de entrada. Mais uma vez, nos aproximamos e agora estamos nos recuperando.